Você conseguiria se vender para que alguém que você ama alcançasse o sucesso? Imagine o preço que o silêncio pode custar quando a própria família transforma sua vida em moeda de troca. Aline encarava o teto manchado de umidade, sentindo que a gravidade havia se tornado uma substância viscosa, prendendo-a ao colchão que não era mais seu. O silêncio da casa era um animal à espreita, respirando o mesmo ar pesado que ela tentava, sem sucesso, filtrar. Havia um gosto de ferro em sua boca, o resíduo metálico de um grito que morrera antes de alcançar a garganta. Ela não sentia a própria pele. Sentia apenas o peso do sacrifício, uma transação selada em quartos escuros e sussurros de conveniência. O que Marcela chamava de investimento era, na verdade, a amputação de sua alma. Cada fibra de seu ser latejava sob a carícia fantasma de mãos estranhas, mãos que pagaram pelo direito de profanar o que ela guardara como sua única propriedade legítima. No quarto ao lado, o som do ronco rítmico de Lucas, o herdeiro das ruínas, era um insulto sonoro. Ele dormia o sono dos justos, sustentado pelo sangue invisível que escorria entre as pernas da irmã. Aline fechou os olhos e viu apenas o brilho das moedas de Judas refletido nos olhos da própria mãe. Marcela movia-se pela cozinha com a precisão de uma autômata. O café passava pelo filtro e o aroma, outrora acolhedor, agora parecia o cheiro de incenso em um velório de luxo. Ela convencia a si mesma de que o amor materno era um tribunal onde o veredito sempre exigia uma vítima. É pelo futuro dele. Ela sussurrava para as paredes descascadas, como se a repetição pudesse transformar a infâmia em virtude. Ela via em Lucas a promessa de uma redenção social, o diploma que lavaria o nome da família da lama da pobreza. Para Marcela, Aline era o barro necessário para a moldagem da estátua de ouro que seria o filho caçula. Não importava que o barro tivesse nervos, que o barro chorasse em silêncio. A moralidade, para quem tem fome de status, é um luxo descartável. Ela evitava olhar para a porta do quarto da filha, temendo que o vácuo de ressentimento que emanava de lá pudesse sugar o oxigênio de seus pulmões envelhecidos pela amargura. Lucas acordou tarde, com a luz do sol ferindo-lhe as pálpebras inchadas pela devassidão da noite anterior. Na cabeceira, livros de direito intocados serviam apenas como apoio para cinzeiros improvisados e copos com restos de uísque barato. Ele sorria para o espelho, um sorriso de hiena que se alimenta da carniça alheia, sem saber a origem da carne. Para sua mãe, ele era o acadêmico dedicado, o gênio incompreendido que queimava as pestanas sob o abajur. Na realidade, ele era o rei das mesas de bar, o orador de piadas fúteis, o parasita que se deleitava na ignorância do preço de sua liberdade. Ele sentia o rancor de Aline vibrando no ar da casa, mas o ignorava com a arrogância de quem se sente predestinado ao sucesso. Lucas não queria nada com nada, a não ser a manutenção do seu pequeno império de mentiras, onde cada mensalidade paga era um pedaço da dignidade da irmã, transformado em rodadas de cerveja e abraços de desconhecidos. O jantar era um teatro de sombras. Aline sentava-se à mesa como um espectro, a colher batendo no prato fundo com um som de marteladas em um caixão. Ela observava Marcela servir a melhor parte da carne para Lucas, um gesto que outrora era carinho e agora era uma evidência de crime. "Como foi a aula, meu filho?" Marcela perguntava, a voz tingida de uma esperança desesperada. E Lucas, com a boca cheia de mentiras e proteína, narrava palestras fictícias e debates imaginários. Aline sentia o estômago revirar. O ódio não era mais uma emoção. Era um órgão novo em seu corpo, secretando uma bile negra que a mantinha acordada nas noites de insônia. Ela queria gritar que a faculdade era uma miragem, que o dinheiro estava sendo transformado em fumaça de cigarro e risos de bares fétidos, mas o contrato de silêncio que a mãe lhe impusera com o olhar era uma mordaça de aço. As lembranças da negociação voltavam em ondas nauseantes. Marcela não usara palavras brutas. Ela usara a linguagem do martírio. Falara de contas atrasadas, de despejo, mas principalmente da única chance de Lucas. Aline lembrava-se da frieza nos olhos da mãe quando sugeriu que a pureza da filha era uma moeda de troca válida. Foi uma transação limpa, burocrática, desprovida de qualquer vestígio de humanidade. O comprador era um homem de meia-idade, com mãos frias e um perfume que lembrava flores de cemitério. Marcela contara o dinheiro na mesa da cozinha, as notas novas estalando entre seus dedos ávidos, enquanto Aline se sentia desvanecer, tornando-se uma ausência dentro de si mesma. O horror não estava no ato em si, mas na celebração silenciosa da mãe, ao ver a salvação da família depositada em uma conta bancária que Lucas esvaziaria em semanas. Aline parou de falar. As palavras pareciam-lhe caras demais para serem gastas em um ambiente tão poluído. Ela se tornou uma observadora silenciosa da própria ruína. Cada vez que via Lucas ostentando um relógio novo ou sapatos de marca, ela sentia o corte da navalha em sua memória. O silêncio era sua única arma,
Uma barreira que Marcela tentava derrubar com carinhos fingidos e elogios vazios. Você é uma boa moça, Aline. Deus vai te recompensar, dizia a mãe, sem perceber a blasfêmia latente em suas palavras. Aline olhava através dela, vendo apenas a carrasca que a entregara ao sacrifício para alimentar o ego inflado de um filho medíocre. O rancor acumulado estava se cristalizando, tornando Aline impenetrável, um monólito de gelo em meio ao calor abafado da traição doméstica. Para Marcela, Lucas era a personificação de todos os seus sonhos frustrados. Ela projetava nele a vida que nunca teve, ignorando os sinais óbvios de sua indolência. Quando ele chegava em casa cheirando a álcool, ela convencia a si mesma de que eram as noites de estudo exaustivo que o deixavam atordoado. Ela era a arquiteta de uma mentira tão vasta que já não conseguia mais distinguir o que era real. O altar que construíra para o filho exigia sacrifícios constantes, e ela não hesitaria em queimar tudo ao seu redor para manter a chama da ilusão acesa. Aline era apenas a lenha. Marcela não amava o filho, amava a ideia de ser a mãe de um homem importante. E esse delírio era alimentado pelo desespero de uma mulher que vendeu a própria alma e a da filha por uma miragem de prestígio. Certa tarde, Aline encontrou um recibo de boate no bolso de uma calça de Lucas, que ia para a lavanderia. O valor era obsceno, quase o equivalente a um mês de aluguel. Ela segurou o papel pequeno e amassado como se fosse uma prova cabal em um tribunal divino. O cheiro de perfume barato e suor emanava do tecido, o testemunho silencioso das aulas noturnas do irmão. Ela não o mostrou a Marcela. Guardou-o sob o colchão, um talismã de ódio que validava toda a sua dor. Lucas era um buraco negro, sugando tudo o que havia de bom naquela casa e transformando em nada. Aline sentiu uma risada seca brotar em seu peito, uma risada que soava como vidro moído. Eles estavam todos condenados, dançando sobre as cinzas de uma moralidade que Marcela vendera por 30 moedas de prata e um diploma fictício. A tensão na casa atingira um ponto de ebulição invisível. Marcela começou a notar que o brilho nos olhos de Lucas era, na verdade, o reflexo da ressaca constante. As notas nunca chegavam, as desculpas tornavam-se cada vez mais esfarrapadas. No entanto, ela preferia mergulhar na negação a encarar o abismo. Ele está sobrecarregado, justificava ela para Aline, que apenas a encarava com olhos que pareciam poços de tinta preta. O rancor entre mãe e filha era uma presença física, uma parede de concreto que as impedia de se tocarem. Aline sentia o cheiro da podridão da mentira materna, uma náusea que não a abandonava nem no sono. A casa, antes um abrigo, tornara-se uma prisão de memórias traumáticas e expectativas irreais. Era um domingo de chuva e o som da água no telhado ecoava como lágrimas de chumbo. Durante o almoço, Lucas reclamou da comida, um comentário casual que foi o fósforo lançado no barril de pólvora. Aline levantou os olhos do prato e, pela primeira vez em meses, sua voz cortou o ar como um chicote. O sabor não agrada ao acadêmico? Talvez as vadias com quem você gasta o dinheiro da minha dignidade cozinhem melhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcela empalideceu, as mãos tremendo sobre a toalha de mesa. Lucas tentou rir, um som nervoso e oco, mas o olhar de Aline o pregou na cadeira. A verdade nua e cruel estava finalmente sentada à mesa com eles, e ela não aceitava mais ser ignorada. Marcela explodiu em uma torrente de negações e acusações. Chamou Aline de ingrata, de maldosa, de tentadora do caos. Como ousa falar assim do seu irmão que se mata de estudar? Gritou, a voz falhando em um agudo de puro desespero. Mas Aline não recuou. Ela buscou o recibo sob o colchão e o jogou sobre a mesa, entre os restos de comida e o vinho barato. O papel era pequeno, mas pesava como uma montanha de evidências. Marcela olhou para o papel, para Lucas, e depois de volta para o papel. A máscara do filho perfeito começou a derreter, revelando o rosto de um estranho egoísta e desocupado. A fundação da vida de Marcela ruiu, e o som do desmoronamento foi o choro abafado de uma mãe que percebeu ter sacrificado a filha por um fantasma. Lucas, vendo-se acuado, não buscou o perdão. Buscou a ofensiva. E o que você esperava? Vociferou ele, chutando a cadeira. Eu nunca pedi para você se vender. Você fez porque é fraca, e a mamãe fez porque é obcecada. Suas palavras eram veneno puro, destilado em anos de privilégio incontestado. Ele olhou para a mãe com um desprezo que a fez encolher-se. Para ele, Marcela não passava de uma facilitadora, uma engrenagem útil em seu esquema de prazeres. Ele não sentia culpa, sentia apenas o incômodo de ter sido descoberto. O amor que Marcela tanto cultivara retornara a ela na forma de uma bofetada moral,
dada pelo ser que ela mais tentou proteger da realidade. Aline levantou-se lentamente. Havia uma calma terrível em seus movimentos. Ela se aproximou da mãe, que agora estava curvada sobre a mesa, soluçando o pranto dos hipócritas. "Você me vendeu, mãe", sussurrou Aline, com uma voz que parecia vir de uma profundidade abissal. "Você pegou o que eu tinha de mais sagrado e entregou a um porco para que ele pudesse brincar de ser homem." Marcela tentou segurar as mãos da filha, mas Aline se esquivou como se o toque da mãe fosse ácido. A tragédia estava completa. O círculo de rancor se fechara. E dentro dele não havia espaço para redenção ou perdão. A casa estava cheia de fantasmas, e o maior deles era a promessa de um futuro que nunca existira. Naquela mesma noite, Lucas fugiu. Levou o que restava do dinheiro que Marcela escondia no fundo do armário, o último investimento, e as poucas joias de família que ainda restavam. Deixou para trás apenas o vazio e o cheiro de cigarro. Marcela, ao descobrir a gaveta vazia, não gritou. Ela sentou-se no chão frio, cercada pelo silêncio opressor da casa que agora era um mausoléu. Ela olhou para Aline, buscando um vislumbre de piedade, mas encontrou apenas o deserto. A traição de Lucas era o golpe de misericórdia em uma alma que já estava morta desde o dia em que aceitou as notas de dinheiro em troca da carne da própria filha. O sol nasceu cinzento, filtrado pelas nuvens pesadas que pareciam carregar o peso do mundo. Aline pegou sua mala, contendo apenas o essencial e o peso de sua nova identidade. Ela parou à porta, olhando para a mãe que envelhecera décadas em uma única noite. Não havia palavras de despedida, pois todas as pontes haviam sido queimadas pelo fogo do ressentimento. Marcela permanecia imóvel, uma estátua de sal olhando para o nada, esperando por um filho que nunca voltaria e lamentando uma filha que nunca mais seria sua. Aline caminhou para fora, sentindo o frio da manhã em seu rosto. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que longe daquele altar de vidro moído, o sangue finalmente pararia de escorrer. O preço fora pago, a dívida de Marcela era eterna, e a liberdade de Aline tinha o sabor amargo, porém real da cinza. Se você leu até aqui, deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero ver de quais cidades e países estamos acompanhando a história de Aline.